Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula de Autodesk Inventor. Pessoal, fazia muito tempo que eu não postava nenhuma videoaula sobre Inventor e dessa vez eu vou trazer sobre um assunto muito interessante, a parte de cabos e fiação dentro de uma estrutura, dentro de uma montagem, beleza? Lembrando, se essa aula for aí de ajuda, clica no gostei, compartilha, divulguem esse material para mais e mais pessoas poderem aprender a utilizar esse recurso. Bom, vamos ao que interessa. Primeira coisa, eu estou dentro de um conjunto, dentro de uma montagem, onde eu tenho três peças em específico. Uma seria esse case, eu estou fazendo a simulação de um CPU, pode ser ali qualquer estrutura, onde tem duas peças que vão fazer ali, pode ser um HD, pode ser uma placa, qualquer coisa que vá atrapalhar a passagem da fiação, ok? Depois eu tenho dois conectores, que seria o conector 1, que é esse que está no tom de rosa, e o conector 2, que está no tom de amarelo. Bom, todo mundo sabe que se vocês clicarem em Environment aqui em cima, dentro do seu processo de criação, ele vai ter o cabo, ok? E fiações, e o harness. Só que não adianta nada eu aplicar esse processo, sendo que dentro da minha estrutura de conectores eu não ter feito algumas configurações. Bom, esse conector 1 aqui, rosa, já está definido, já está configurado, então não vou trabalhar nele. Eu vou explicar então, de uma maneira abrangente, para esse conector amarelo, e você vai repetir para a sua segunda peça. Então olha só, eu vou abrir essa minha peça, ok? Toda modelada. Notem que tem 7 furos nessa minha estrutura. E a primeira coisa que eu vou executar é dentro aqui da minha aba 3D Model Harness, que é a construção dos pontos para a fixação de cabos. Ou seja, é um place pin, na verdade é um ponto inicial para construir os cabos. Habilitando ele aqui pela primeira vez, ele vai pedir para você selecionar ou uma superfície ou uma referência de construção, uma aresta, um centro, enfim. Eu vou clicar na aresta externa desse conector e ele vai pedir para eu numerar qual é a conexão. Lá na minha peça eu comecei em 1 até o 7. Para não ter nenhum problema de conexões em relação às numerações, eu vou criar aqui uma sequência. 8, ok? Vou criar aqui nesse aqui verde 9 e nesse aqui 10. Beleza? Eu só vou colocar as fiações nessas três conexões. Professor, poderia colocar nas outras? Poderia, ok? Sem nenhum estresse. Como eu não vou utilizar nesse exemplo, vai acabar sendo desnecessário, ok? Bom, o segundo passo que eu vou ter que executar dentro dessa minha peça, não estou na montagem. Eu vou voltar aqui para a minha aba de Manager, que é a aba de gerenciamento. Ele vai ter aqui o grupo Offer, ok? Que está bem aqui, ó, Create, e Part, Image, enfim. Notem que tem um íconezinho com uma seta para baixo, onde vai ter conectores, componentes para fixação, tubos, e aqui ó, vai ter o connector, que é para a parte elétrica. Por que eu tenho que voltar dentro do meu Manager e configurar essa minha ferramenta? Notem que ele vai trazer essa janela de configuração e ele não tem nenhum plano de referência, a direção do cabo que eu vou trabalhar. Bom, passando o mouse em cima da superfície de criação, ele vai trazer uma seta e uma nova referência a ser trabalhada. Caso você clique no plano e a direção dos cabos não esteja correta, você vai ter que mudar a direção clicando nesse flip em relação ao plano. Confirmo com OK, ele vai trazer uma janela indicando que foi executado com sucesso essa minha alteração. Confirmo novamente com OK e eu salvo sem nenhum problema, ok? Segundo passo, eu vou fechar essa minha peça. Agora sim, dentro da montagem, ele já atualizou essa minha estrutura, já está com todos os pontos. Agora eu vou abrir a minha aba de Environment, ok? Selecionar Cable, ok? And Arrays, e ele vai trazer para mim o seguinte. Você está criando uma nova montagem. Na verdade, seria uma submontagem dentro dessa montagem, porque ele vai criar o cabeamento elétrico. Se você quiser trocar de pasta, é só trocar aqui, ó, File Location, e você vai fazer uma pasta dedicada. Lembrando que se você tiver um arquivo IPJ, ele vai jogar direto para essa pasta do arquivo IPJ. Confirmo com OK. Beleza. O meu menu Ribbon foi todo alterado.
trazendo as ferramentas de cabeamento e elétrica. No final dele tem lá o Finish Cable and Arrest, que na verdade é para finalizar essa minha construção. Primeira coisa que eu vou executar, a construção de um cabo, ok? Só que antes de construir esse cabo, eu tenho que verificar como está o meu default desse meu cabeamento. Clicando com o botão direito em Harness, em cima aqui da sua árvore, você vai trazer Harness Settings, que é a configuração da estrutura. Na segunda aba, Wires and Cable, eu vou encontrar as configurações de curvas naturais. Eu posso trabalhar com o sistema de plano sem as curvas naturais ou ele executando o arredondamento automático. Se essa opção não estiver habilitada, ele vai criar linhas diretas de ponto a ponto sem nenhuma curvatura, ok? O que não é muito interessante. Volto aqui no meu sistema, só chequei a configuração, beleza? Bom, depois dessa configuração em relação às curvas, eu vou ter que configurar quais são os nomes dos conectores. Dentro aqui da árvore de construção, notem que o conexão 01 está no tom de cinza, porque ele está acima da minha submontagem. Eu vou clicar com o botão direito, ok? Novamente, Harness Properties, ok? Dentro da configuração de propriedades. E a referência dessa minha conexão eu vou colocar teste 01, ok? Aplico, confirmo com ok. Vou repetir novamente para a peça número 2, teste 02, ok? Para ele poder identificar quais são as saídas e quais são as entradas de cabos. Bom, feito as duas configurações, agora sim eu vou habilitar e criar o meu cabo. Então eu vou clicar dentro do comando Create Wire, que está aqui em cima, beleza? Dando um clique, ele vai trazer a janela Create Wire novamente, que é o que eu necessito. E eu vou ter que selecionar quais são os pontos de saída. Notem que aqui, ó, como eu havia feito todas aquelas referências, ele traz teste 01 pin 3, que como eu havia colocado lá na minha configuração a numeração de 1 a 7, ok? Ele traz o nome do teste e qual é o pino. Aqui embaixo, ó, teste 2, pino 9, pino 8 e pino 10. Fica muito mais organizado. Por isso que você tem que renomear cada conexão, cada sistema, sempre com a lógica de trabalho. Para quem trabalha com borneiras, sistemas de montagem, vai ter que referenciar cada numeração, ok? Bom, eu vou criar esse meu sistema de cabo do conexão teste 1 pino 7 até a conexão 2 pino 8, ok? Dando um clique, ele vai gerar um cabo. Notem que o nome desse cabo, Wire 1, está como referência. Eu posso trocar aqui, ó, cabo 01, ok? Galera, logo abaixo ele vai trazer a categoria. Qual seria a categoria desse meu cabo? Eu coloquei genérico, que é um cabo onde eu vou poder trabalhar com algumas dimensões de AWG. Se eu colocar alfa, ele traz BLK, Bender ele vai trazer algumas numerações. Então aqui, ó, genérico. Porque a norma AWG eu consigo algumas referências na internet. Então aqui o número 16, ok, dessa norma AWG tem um diâmetro de 1,29, 1,3 milímetros, ok? E a bitola ou a seção propriamente dito, 1,31 milímetros quadrados. Para a elétrica é muito comum comprar cabo pela seção. Cabo de 2, cabo de 4, cabo de 5 milímetros está relacionado à seção e não ao diâmetro. Beleza? Para quem costuma utilizar bitolas, é exatamente essa nomenclatura. Aqui eu vou encontrar desde o número 0000, são 4, até o numeral 44, que são cabos bem finos. Quanto mais eu aumento essa numeração, ok, mais fino fica. Nesse caso, se eu utilizar um de 13, ele vai ter aqui o diâmetro de 1,8. Utilizar um de 6, 4,11 e assim por diante. Quem que vai definir qual é a seção do seu cabo? Os seus cálculos, devido à corrente que vai passar, devido à amperagem, devido à temperatura que você vai querer utilizar, enfim. Não vou entrar nesses aspectos técnicos, ok, de elétrica, beleza? Porém, eu vou ensinar como que coloca o cabo aqui. Eu vou utilizar, então, um cabo número 16, seja 1.3, vou voltar aqui para o meu Inventor, ok? E vou utilizar aqui na categoria, então, 16 AWG. Notem que tem vários 16, mas espera lá, muda alguma dimensão? Não, só muda a cor. Então BLK, Black,
AWG, Blue, ok? Green, Organic, tem o violeta, Red, vermelho, Yellow e assim por diante, ok? Você vai selecionar a cor do cabo também. Para quem trabalha com cabeamento, sabe que o fio terra normalmente é verde e amarelo. Você pode representar nesse seu caso como cabo amarelo. Se você vai trabalhar com fases, azul, vermelho, preto, enfim, neutro, você vai poder selecionar a cor que você necessita. Eu vou colocar no meu caso aqui então, um 16 AWG Green, desse sistema de meio a meio, e vou aplicar. Ele traz um cabo verde. Eu vou criar novamente um segundo cabo aqui, ó, teste pino, do número 4 até o número 10. Só que dessa vez eu vou trazer vermelho, beleza? E o último cabo eu vou colocar nesse meu teste 1 pino 5, trazer aqui no pino 9 com a cor, vamos trazer um azul, 3 cores, azul, verde e vermelho, beleza? Poxa, professor, ele criou os cabos, mas está passando dentro do HD, ele está passando dentro ali das minhas conexões. Pessoal, ele só está indicando a direção e para onde que vai cada cabo. Eu preciso criar um segmento de cabo ainda, ok? Notem que agora eu vou habilitar o comando Create Segment, ou seja, criar um segmento para cabos. Quando eu habilito esse comando, primeira coisa que eu tenho que referenciar, em relação a uma superfície, eu preciso dar um offset, porque um cabo com mais de, sei lá, 3 ou 4 pernas, ele tem uma estrutura fechando a isolação dele e depois ele sai a cada ponta ali as pernas que você vai utilizar. Então, antes de fazer ali o descasque desse cabo, eu quero uma separação de mais ou menos, eu acho que uns 2 centímetros. Então, eu vou clicar com o botão direito, Edit Offset, e eu vou colocar aqui, ó, 20 milímetros, ok? Confirmo com novamente o ok. E notem que a referência desse meu cabo agora está flutuando. Eu posso passar o mouse em cima de qualquer superfície que ele vai gerar um ponto a 20 milímetros dessa minha referência. Clico uma vez e saio movimentando. Agora, pessoal, vocês vão ter que direcionar aonde está a passagem desse seu cabo. Por exemplo, ó, sair da superfície superior, vou clicar logo abaixo aqui na chapa, dou um clique. Ele criou um segmento. O offset agora está muito alto, 20 milímetros. Eu posso clicar com o botão direito, Edit Offset e passar para 10 milímetros. E eu vou fazendo aqui o percurso, mais ou menos, por onde esse cabo iria passar. Ó, mais um ponto, ok? Ele vai criando a curvatura automática. Quando ele chega aqui numa segunda estrutura, que é uma segunda parede, eu posso clicar normalmente, que ele vai executar essa minha curva em relação ao paralelo. De quanto? 10 milímetros. E saio clicando, indicando o caminho desse meu cabo. Ó. Vai até mais ou menos essa ponta dessa superfície. Quando eu chegar próximo aqui do conector, eu vou clicar com o botão direito, Edit Offset, e vou colocar aqui 30 milímetros. Em relação a quê? Em relação à superfície de conexão, ok? Posso clicar novamente e diminuir esse offset para 20, ok? Para fazer uma curvatura mais suave. E eu clico próximo aqui às conexões. Para confirmar, clica com o botão direito e aperto Finish. E ele vai gerenciar para você esse caminho de cabo. Beleza? Bom, então o que está acontecendo? Eu quero que esses 3 cabos, o vermelho, o verde e o azul, passem por dentro dessa minha estrutura principal. Ok? Bom, vamos para a parte final dessa aula, que é a construção agora dos segmentos. Notem que aqui ó, vai ter o botão chamado Route, ou seja, rota. Então eu tenho aqui Automatic Route, ou seja, a rota automática, né? Habilitando essa minha função, notem que ele está perguntando quais são os cabos, quais são as estruturas que eu quero transformar numa seleção automática. Então eu vou clicar no cabo azul, que é o primeiro, segundo o cabo verde e terceiro o cabo vermelho. Confirmo clicando no aplicar e automaticamente ele transformou esse meu cabo com essas 3 conexões, tanto aqui o cabo vermelho, o verde e o azul. Notem que ele transformou exatamente essas minhas estruturas,
ok? Se eu voltar aqui, ó, ele fez a mesma coisa na parte inferior. Se vocês perguntarem, e se eu quiser remover algum desses cabos que está passando por dentro aqui desse principal? Primeiro, dentro desse route eu vou encontrar aqui o automatic, que é automático, criação de rota, ou um route, ou seja, remover do percurso. Então eu vou habilitar e selecionar qual é o cabo que eu não quero mais. Por exemplo, o cabo azul. Confirmo com OK, ele vai remover daquele principal e eu não necessito mais dele. Eu posso clicar no botão direito, Delete. Ele não tem mais conexão, ok? Outra coisa interessante é que você pode mudar a visibilidade dessas suas conexões, esses cabos menores de bitola menor chegando na sua estrutura de uma maneira mais interessante. Então, dentro do campo Visible, eu tenho Centerline Display e Rendered Display. Se eu habilitar a segunda opção, todos os cabos que estão dentro da minha estrutura, ele passa a visualizar como se fosse um preenchimento sólido, ok? Outra coisa interessante que você deve se perguntar, por que essa bitola aqui já veio automático? Porque ele calculou devido à quantidade de cabo que eu estou passando, ok? Se eu vier aqui dentro da minha árvore de construção, possivelmente vai estar com o harness com o mais, né? Você vai clicar nesse mais, ele vai trazer os cabos e os segmentos desse cabo, habilitando novamente no mais, segment 1. Eu vou clicar com o botão direito, beleza? E harness properties. Notem que dentro aqui, ó, de diâmetro, está com 3.048 e aqui, ó, ele está calculando em relação aos cabos. Se eu desabilitar essa opção e colocar aqui, ó, bitola de 8 milímetros, aplico, o meu 3D acaba aumentando esse diâmetro, ok? Caso tenha lá um isolamento térmico, que seja cabo de fibra ótica, que tem toda uma isolação, é diferenciado, ok? Um cabo blindado, vamos dizer assim, se eu colocar 6 ou 5 milímetros e aplicar, ó, ele vai ajustar conforme a sua dimensão. Se você pedir para ele calcular conforme os cabos, ele vai fazer somente o necessário. Confirmo novamente com OK. Para finalizar com chave de ouro, ok? Eu vou ensinar como que vocês movimentam essa estrutura, ou seja, esse cabo aqui, ó, em relação ao ponto 3D. E como que eu faço isso? Dentro aqui dessa minha construção, eu vou aproximar o zoom e encontrar exatamente o ponto que faz a ligação entre os dois cabos, ok? E o caminho físico. Eu vou clicar com o botão direito, ok? E eu vou encontrar esse ícone 3D Move. Nesse caso, eu vou mudar de posição, ok? Arrastar para trás aqui, para dar um espaçamento maior nesses cabos. Posso fazer para cima ou para baixo. E quando eu finalizo aqui, ó, clicando no meu tick mark verde de OK, ele vai ajustar esses dois cabos. Posso fazer a mesma coisa aqui nessa estrutura, clicando no ponto de conexão com o botão direito, 3D Move. Ok? Eu vou clicar nessa pontinha preta e arrastar para trás. Ok? Eu posso subir ou descer, redefino e ele ajusta os meus cabos. Para finalizar, fiz todas as edições, eu clico no Finish Cable, ok? Ele volta para minha montagem e ele já tem a estrutura de cabeamento. Galera, essa aula foi bem longa. Eu vou trazer mais assuntos sobre a relação de cabeamento em montagens, mas esse aqui é o pontapé inicial. Vou trazer o detalhamento, vou trazer depois as listas de materiais e todo o cronograma que foi instalado dentro desse meu projeto, ok? Galera, então eu quero agradecer a todos pela paciência, pela calma de ter assistido essa aula. Se eu deixei algum assunto para trás que vocês queiram abordar, deixem nos comentários. Compartilhem esse vídeo com mais e mais pessoas para poder ajudar, ok, a galera que trabalha com cabeamento. E é isso aí. Eu quero deixar o meu forte abraço. Muito obrigado a todos e fui!